Hoje estamos chegando ao final do livro, as últimas palavras dadas pelo eterno Deus no contexto da antiga aliança. Após as palavras de Malaquias registradas aqui, houve um silêncio profético de 400 anos até Deus falar novamente a todo o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu trarei a última parte do livro de Malaquias, mas não será a última mensagem da série. Eu quero, se Deus assim permitir, no próximo domingo, ainda trazer uma última mensagem, fazendo um certo apanhado de tudo que vimos até aqui. Nesse breve livro, irmãos, são apenas 4 capítulos, salvo engano, 50 e poucos versos, mas tão proveitoso e tão atual. Falar especialmente sobre princípios relativos ao culto a Deus, que vemos no livro de Malaquias. Já falei sobre isso em mensagens anteriores. Se o Senhor assim permitir, semana que vem falarei concluindo essa série. Mas vamos ler todo o capítulo 4, embora eu vá me ater especialmente aos versículos 4 a 6 nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Senhor bendito e amado, não somos dignos, Senhor, de estar diante do Senhor. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és o único Deus digno de glória. Não existe outro Deus. O mesmo Deus que falava ao primeiro casal no Éden, o mesmo Deus que se revelou a Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus que com mão poderosa libertou o seu povo cativo no Egito e os fez atravessar a pés enxutos o Mar Vermelho e o fechou aquele mar sobre os egípcios. Esse mesmo Deus que fez uma aliança no Sinai com o seu povo, esse mesmo Deus que os conduziu à terra onde mana leite e mel e ali os estabeleceu para a glória do teu nome. O Deus de Davi, um homem segundo o coração de Deus, o Deus de Salomão, o Deus que sustentou a semente bendita, mesmo depois da divisão dos 2 reinos, mesmo depois do seu povo se desviar de ti, o Deus que sustentou um remanescente fiel nos 70 anos de exílio judaico na Babilônia, o Deus que trouxe de volta o seu povo, o Deus de Esdras, de Neemias, de Zacarias, de Ageu, o Deus de Malaquias, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que transcende épocas, lugares, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, como me apresentarei diante do Senhor? Pergunta o salmista. Um Deus tão grandioso, Deus tão poderoso, Deus tão misericordioso, sendo nós tão falhos como somos, somente pela tua graça, somente pelo teu favor. E assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então se compadece de nós nessa manhã, Deus eterno, e ensina-os, Senhor, pois somos pecadores, falhos, carentes, limitados, Senhor. Mas o Senhor ainda assim fala conosco. Não fala, Deus, para a honra e glória e louvor do teu nome. Amém.
Semana passada, falamos sobre o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4, mostrando como cantamos vigorosamente essa manhã a esperança da vida eterna com o nosso Deus. A resposta do Senhor para o problema do mal não é que Deus é indiferente, porque Ele seria um Deus poderoso, mas que não seria tão bondoso, seria um Deus indiferente. Deixa o mal acontecer. Nem que Ele não é um Deus todo-poderoso, pois Ele tem poder para dissipar todo o mal. Basta uma palavra. Mas a resposta de Deus para o mal presente no mundo, para o sofrimento, é que aquele dia que eu prepararei, vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Resposta para Deus, como vimos semana passada, para o problema do mal, espere, pois um dia vocês verão a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não o servem. O início do capítulo 4 ainda está nesse embalo, ainda está nesse tema, como falei semana passada, e fala que vem o dia queimando como fornalha. No capítulo 3, nós vimos, versículo 2, eu vou ler aqui, 3:2. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Aqui Malaquias nos revela um fogo vindo da parte de Deus. Mas é um fogo purificador. Um fogo, assim como o ourives submete uma peça de ouro ao calor intenso, para que haja uma separação daquilo que é impuro, Deus faz assim com o seu povo. Deus nos separa da impureza desse mundo, Deus nos separa cada vez mais para estarmos puros em sua presença, embora continuamos, enquanto estivermos nessa vida, teremos que lidar com o pecado, como cantamos, nessa vida passarei por tristeza e dor, mas ele vai purificando. Só que agora no capítulo 4 já não aparece um fogo purificador, um fogo que separará a pureza de impureza, mas aparece um fogo destruidor, um fogo que dará fim a todo o mal, dará fim a todo aquele ímpio que não se dobra ao Senhor. E esse dia chegará. Eu não sei os irmãos, mas o fogo, para mim, é um pouco assustador. Quando você vê algo pegando fogo, eu lembro de uma época, irmã Joelma, que houve uma queimada muito intensa lá em Portugal, e o diácono Alain e a família já estavam lá. E eu, em contato com o diácono Alain, ele mandava alguns vídeos para mim, a própria irmã Joelma passou para mim. Irmãos, era assustador, né, Paulo? Porque eles moram numa casa, numa região quase rural ali, né, Paulo? Posso dizer assim, né? Tem só casas e estavam aquelas queimadas muito intensas numa floresta e o fogo ia chegando próximo e a gente começou a orar, Senhor, manda esse fogo, porque havia o risco. O diácono Alain e Tuane até prepararam um carro, prepararam as coisas que precisavam sair para eles irem embora, porque havia o risco do fogo chegar à casa deles. Mas louvado seja Deus que não aconteceu isso, né? Deus preservou. Mas as imagens, irmãos, que eu recebi lá de Portugal eram assustadoras. Aquele fogo queimando, destruindo todo. E se você visse imagens posteriores à queimada, você via que não sobrava nada, só uma terra preta, assim, chamuscada pelo fogo. É esse fogo que Malaquias se refere aqui, o fogo que Deus enviará sobre toda a terra num dia que destruirá os ímpios. Eles serão como a palha. Lembra do Salmo 1? O ímpio é como a palha que o vento leva. Naquela época eles separavam as sementes, botando numa grande peneira e jogando para o alto. Aí, conforme jogava a semente para o alto, o vento ia levando a palha embora e a semente ficava na peneira. Alguns irmãos aqui conhecem isso, né, Silvia? Lias, o pessoal conhece bem isso, já conversamos sobre isso. Jogar a semente para o alto e a palha ir embora. Então, essa imagem do ímpio como palha volta aqui em Malaquias, mostrando que eles serão destruídos. Assim como a palha era acumulada para ser queimada, eles serão destruídos. E não deixará, diz o versículo 1 ainda, nem raiz nem ramo. Ou seja, não haverá como ter volta, porque não terá raiz, e não haverá nada para cima, nem para baixo da terra, nem para cima. Uma destruição total daqueles que temem ao nome, que não temem ao Senhor. Mas e nós que o tememos? Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Uma imagem linda, né? Como se fosse um nascer do sol que vai dissipando todas as trevas. O sol vai nascendo. Vocês saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Uma imagem bem rural também dos animais, quando a porteira é aberta, eles saem correndo, assim. Tipo assim, isso me lembra quando eu trabalhava na Zona Sul e às vezes para ganhar tempo, eu ia até o Engenho de Dentro, pegava o trem, saltava na Central, pegava o metrô para chegar mais rápido. Ainda não tinha aquela integração ali no Nova América. Irmãos, quem já pegou trem sabe do que eu estou falando.
Você na central do Brasil, 18 horas, aí o trem vem chegando assim, o pessoal já vai se acumulando ali na porta. E aí daqui a pouco, quando o trem está quase parando, já começam alguns a pular pela janela. Já viu isso? Quem já viu isso, né? Eu ficava atônito assim, eu falava, não, eu vou em pé, eu também só vou até o gente de dentro, é rapidinho, eu fico em pé, fico numa boa, deixa o pessoal se degladiar aí. O metrô é a mesma coisa, da linha 2, quando para ali em Botafogo, aquela coisa. Então, é mais ou menos isso, só que não é para sentar num vagão de trem, nem num vagão de metrô, mas bezerro soltando, nós teremos a grande alegria quando estivermos para sempre vendo a face adorada do Senhor. Gostei desse hino, conheço, o pastor Roberto gosta muito desse hino também, ele falava muito da freguesia, mas é porque, além de falar em coisas muito profundas, no final do refrão fala, porque ele me quis salvar. Por que nós fomos salvos? Porque nós somos bons, porque nós somos honestos, porque somos pessoas boas, porque pagamos nossas contas, nada disso seria suficiente diante de um Deus santo. Mas ele quis nos salvar. Então, porque ele me quis salvar, eu tenho esperança da vida eterna. Então, essa é a nossa esperança, e sobre isso que Malaquias está falando aqui na primeira parte do capítulo 4. E essa manhã eu quero concluir o livro, mas não concluir a série de mensagens, falando sobre e o que fazer agora. O futuro é esse. O futuro de todo aquele que serve e teme ao Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se morrermos agora, nos céus, se Jesus voltar antes, em novos céus e nova terra. Se formos para o céu, vamos voltar com Jesus e vamos habitar em novos céus e nova terra, onde haverá justiça. Mas e até lá? Como viver até o dia em que o Senhor vai nos recolher ou que o Senhor voltará, nós nos encontraremos com Ele nos ares? Esses dias eu falava com alguém, às vezes o pessoal tem um pouco de medo da morte, não sei o quê, e eu acho que como cristão a gente não precisa ficar desejando a morte, mas também tem por que ter mesmo. Porque eu tenho os únicos medos que eu tenho em relação à morte são, não é medo, né? Uma pena, uma preocupação com a minha esposa, que vai ter que segurar 3 bonecos, os meus pais, que é muito difícil perder filhos, né? A igreja Deus mandou outro pastor, é mais fácil, mas eu vou estar muito bem. Inclusive, já vou fazer o convite, se você quiser ir no meu sepultamento, você será muito bem-vindo. Eu não vou estar lá, mas eu vou estar muito feliz. Você vai poder ver que eu vou estar com um semblante bastante alegre. Não precisa botar maquiagem, não, pode me deixar lá bem. Eu só não vou te receber, que eu não vou estar lá em espírito, só vai estar meu corpo lá, mas você vai ver que eu estou felizão, com um sorrisão assim, bem feliz. E a Tati me batendo, o que você foi logo? Como é que eu vou criar 3 crianças? Mas Deus vai te dar graça. Acho que ainda vai demorar mais um pouquinho. Mas a gente não deve temer a morte, irmão. Não devemos desejar, tem gente que fica desejando a morte, isso não é bom. Mas, como disse o apóstolo Paulo, morrer para mim é lucro. Então, me preocupo se eu for com os que ficam, porque eu vou estar muito bem. Estarei lá no céu adorando, vendo a face adorada do Senhor Jesus, até a gente voltar e habitar em novos céus e nova terra. Mas como viver até esse dia? Como viver até o dia em que você vai lá no meu sepultamento? Não precisa levar flores, não, pode só estar presente lá e... Eu não vou te agradecer que eu não vou estar lá, mas... como viver até esse grande dia, irmãos? Minha mãe que fica doida, tadinha. Não, mas... Tá bom, vamos combinar, você vai antes. Então vamos combinar o seguinte, eu vou no teu sepultamento, você não precisa ir no meu. Hã? Ah, meu Deus, não fala isso não, que teve uma irmã que falou, ai meu Deus, morreu outro pastor, sai dessa igreja, porque tá perigoso. O problema é você mandar outro pastor, né? Porque quem vai querer vir? Mas, brincadeiras à parte, como viver até esse dia, irmãos? Como viver até o dia em que eu estarei lá bonitão, feliz, com um sorriso desse tamanho lá no caixão, deitadinho, encostado, não precisa nem botar travesseiro. Já enterrei bastante, né? Tem muito para enterrar. Mas como viver até esse dia, meu irmão? Não sei, né? Quem sabe? Olha, a gente cantou muita música falando do céu, rapaz. Eu estou preocupado, né? Ai, meu Deus. Mas a gente tem que esperar a glória do Senhor. Como viver até lá? É sobre isso que eu quero falar essa manhã. É sobre isso que esses 3 versículos, eu vou falar essa manhã sobre 3 versículos que encontramos no livro de Malaquias. Os versículos 4, 5 e 6. E, na verdade, são 3 versículos, mas praticamente ele fala de 2 temas aqui muito breves, mas muito significativos para nós. Como viver na expectativa do dia do Senhor, do dia em que o Senhor ou voltará para nos buscar, Cristo voltando, ou nós nos encontraremos com Ele na glória, aguardando os novos céus e nova terra. Como viver até lá? Malaquias aqui nos traz 2 lembranças. Versículo 4, lembrem-se da lei de Moisés, meu servo.
Primeira coisa, até o dia em que o Senhor agir com grande poder e glória, trazendo juízo e trazendo a consumação final de nossa salvação, devemos nos lembrar da lei de Moisés, ou seja, olhe para trás, olhe para o que Deus já fez. A lei de Moisés foi dada por Deus lá no deserto. Deus libertou o seu povo com mão forte, braço poderoso do Egito, atravessou o Mar Vermelho e levou-os até o pé do Monte Sinai, ou Monte Horebe, é o mesmo monte, e lá Deus deu leis e estatutos para o seu povo cumprir. Então, como devemos viver como crentes? Lembrando-se da lei de Moisés. Às vezes você pensa, mas eu já vivo no Novo Testamento, eu já vivo no tempo da graça, então posso esquecer a lei. Não, não é isso. A lei é boa. Escrevendo não no Antigo, mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, ele fala, lei é boa, santa, é justa. O problema não está na lei, o problema está em nós, que não conseguimos cumpri-la. E o problema não está na lei como guia, como desejo de Deus para o seu povo. O problema está na lei como elemento de salvação, porque nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Então a lei veio para nos levar até Cristo. Paulo fala isso não aos Romanos, mas aos Gálatas, que ela é o aio, é como se fosse aquele que conduz uma criança pequena. Ela conduz a lei, nos aponta que somos pecadores, que todos dependemos de um Salvador, que nenhum de nós poderia salvar a nós mesmos, porque nenhum de nós é capaz de cumprir toda a lei de Deus, mas nós precisávamos de um representante. A lei de Deus, como no livro de Levítico e em outros, nos mostra que havia necessidade de uma expiação pelo pecado, de alguém que morresse pelo pecado do povo, sendo animais no Antigo Testamento, apontando para Cristo. Então a lei ela nos mostra o desejo de Deus para as nossas vidas. Há um resumo nos 10 mandamentos, mas não é só os 10 mandamentos, é muito mais extenso, mas ela lhe mostra nos 10 mandamentos, no decálogo, a vontade de Deus para nós como seu povo. Alguns dizem que o restante das leis de Moisés são um desdobramento dos 10 mandamentos. E fala primeiro sobre o amor a Deus, dos 4 primeiros mandamentos, e do 5º ao 10º, do relacionamento do amor ao próximo. Então, lembre-se da lei de Moisés. Deus deixou uma lei para nós. E nós hoje somos privilegiados de ter, além da lei de Moisés, o que alguns chamam de a lei de Cristo. Temos o Novo Testamento, temos a palavra de Deus. Então, como viver a expectativa da volta de Jesus, no dia em que nos encontraremos com Ele nos ares, Ele voltando, ou no céu, nós nos encontrando com Ele, esperando, junto com Ele, a sua segunda vinda. Lembrem-se das alianças de Deus. Lembre-se que o nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus que cumpre o que promete. E é um Deus que fez uma aliança conosco como seu povo, irmãos. Então, precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos nos lembrar. Malaquias está falando, lembre-se, lembre-se. Como é que você vai se lembrar de algo que você não tem contato? Então, por isso que domingo após domingo estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, para cantar a palavra de Deus, para orar com base na palavra de Deus. Estamos ensinando a palavra de Deus às nossas crianças. Daqui a pouquinho teremos a nossa escola bíblica dominical. Eu darei mais uma aula sobre o Pentecostal Reformado. Eu te convido para ficar conosco até meio-dia. Estamos aprendendo da palavra de Deus, especialmente dentro do contexto das doutrinas cridas pela nossa denominação. Então é isso que a gente tem que fazer. Volte-se para a palavra de Deus. Cuidado com as fantasias que são muitas em nossos dias. Há muita gente que fala em nome de Deus, ou diz até usar a palavra de Deus e ensinam doutrinas que não são bíblicas. Antes do culto estávamos orando ali com os irmãos do Ministério de Música e compartilhávamos de uma situação em que a gente vê como falsas doutrinas, ditas baseadas na Bíblia, mas ensinadas de forma errada, trazem prejuízo a pessoas, irmãos. Falávamos especialmente da teologia da prosperidade, mais especificamente dessa questão de você crer que se você declarar alguma coisa, necessariamente você vai ser curado. Então você pode viver do jeito que você quiser, come o que você quiser comer, não precisa fazer exercício, vive a vida que você quiser, e basta você fazer uma oração forte, ou pegar um copo d'água, ou ir no dia que aquele pastor ungidão lá está lá e ele orar por você, todos os seus problemas acabaram. E não é isso que a Bíblia nos ensina a ter fé sim, a confiar em Deus, mas ter uma vida sábia, uma vida sensata. Então, lembre-se da lei de Moisés, leia a Bíblia. Um dos maiores ladrões que temos em nosso tempo são as redes sociais. Não quer dizer que assim como eu, você tem que sair de todas as redes sociais. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tem nada. Só tenho o WhatsApp, que é um meio de contato, e gosto de ouvir uns videozinhos lá no YouTube, mas até recebi uma dica aí do nosso querido André, até para uma outra ferramenta. Existem outras, e é bom você ouvir boa música, bons recursos, mas
talvez você precise se dedicar menos às redes sociais. Quinta-feira tivemos uma reunião de homens aqui muito abençoada. Nós estamos seguindo o estudo do livro Pastores da Família, que é um livro excelente. Eu falava com os irmãos, e uma das coisas que vai ser visto lá na última parte do livro, o autor sugere a gente reavaliar a nossa vida. Eu falava isso quinta-feira. Às vezes tem famílias que quando você chega à noite, família cristã, ele dava até um exemplo de uma família que o pai era diácono, a mãe era uma mulher muito dedicada à igreja, muito dedicada ao serviço a Deus e ao próximo, mas chegava à noite na casa dessa família, estava o pai de frente para a televisão assistindo futebol, a mãe arrumando algumas coisas de casa, um filho num quarto, num tablet, outro filho no outro quarto, todos separados, e a família dentro de casa, mas cada um num cômodo ou com a cabeça em um lugar diferente. Precisamos nos reunir, precisamos estar juntos e precisamos celebrar a lei do Senhor juntos também em família. Então, lembre-se da lei de Moisés. Como viver até a volta de Jesus? Meditando na palavra que ele deixou para nós. Alguns falam, mas Deus é amor, o importante é o amor e tudo. Certamente Deus é amor. Mas lembre-se que Jesus falou lá em João 14, 21, que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se nós amamos ao Senhor, segundo a definição do próprio Cristo, nós procuraremos lembrar da lei de Moisés, aqui, pegando a lei de Moisés, mas toda a palavra de Deus, e procuraremos cumprir os mandamentos para honrar o nosso Deus, como Jesus falou lá em João 14. Então, primeira coisa, voltemos os olhos para a palavra de Deus e olhemos para trás, a aliança que Deus fez lá atrás. E o segundo ponto, versículo 5, lembrem-se das promessas de Deus. Ele diz, eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem foi Elias? Elias é o marco, o representante máximo dos profetas. Foi um homem que teve zelo por Deus, zelo pelo culto a Deus, um homem que denunciou o pecado, especialmente de Acabe e de sua família, sua mulher Jezabel, um homem que não morreu, mas foi tomado para si à vista de seu discípulo Eliseu, um homem que andou com Deus, e aqui o profeta Malaquias diz da promessa da vinda de Elias. Mas quem é esse Elias? Vá comigo lá em Mateus, aí no Novo Testamento, Mateus capítulo 17. Jesus responde a uma pergunta que talvez alguns de vocês estejam se fazendo essa manhã. Mateus 17, versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus, por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Os escribas, os que copiavam a lei, conhecedores profundos da lei de Moisés, conheciam as palavras do profeta Malaquias. Versículo 11, Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então, o que era futuro para Malaquias é passado para nós. O que era futuro para Malaquias, o Elias virá. Já para os discípulos de Jesus e para nós hoje também, é passado, o Elias já veio. Não é que João Batista é a reencarnação de Elias, a Bíblia deixa claro que não é isso, nós não cremos em reencarnação. Se tiver dúvida sobre isso, leia Hebreus 9, 27, que fala que ao homem foi dado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27 é muito claro, e outros textos também. Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro. O rico lá nos tormentos do inferno pergunta, eu posso voltar para dizer à minha família sobre o que está acontecendo? E é dito que não, eles têm Moisés que o ouçam. Então, não cremos em reencarnação. Elias não é uma reencarnação de João Batista, mas João Batista é um cumprimento da promessa, da profecia dada ao profeta Malaquias, de que o Elias viria. E que esse Elias, João Batista, fez? Ele preparou o caminho para o Senhor. E aqui ainda no capítulo 17 de Mateus, deixa aberto aí, vou ler a partir do versículo 1 agora,
6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Versículo 2. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Às vezes a gente fala na hora que não tem que falar, né? Pedro não tinha que falar nada, tinha que ficar quieto. Tinha que ouvir o que ele vai ouvir mais à frente, versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Então estão diante do Senhor Elias e Moisés, assim como Malaquias, no final da sua profecia, as últimas palavras dadas por Deus a todo o povo, antes da vinda do Senhor, antes da vinda do Elias, João Batista, antes da vinda de Cristo, está lá: lembrem-se de Moisés, e eis que enviarei o Elias. E agora estão Moisés e Elias, e o que Deus fala? Ouçam a Cristo. Então Moisés e Elias cumpriram sua função de apontar para o bendito Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, como Deus mesmo fala aqui: escutem o que ele diz, o Filho amado do Senhor. Então, voltando lá a Malaquias, a profecia já se cumpriu. Elias já veio. Elias é o João Batista, que preparou o caminho do Senhor, como profetizou Isaías, para a vinda de Cristo, nosso Senhor. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse trecho, ele fala: esse dia do Senhor já começou com a vinda de Cristo. Então, nós já vivemos num tempo posterior, em que o cumprimento da profecia de Malaquias já se deu, mas ainda na expectativa da segunda vinda de Jesus. Então, como viver? Lembrando-se da lei de Moisés, lembrando-se da palavra de Deus. Isso fazemos domingo após domingo, terça após terça, e devemos fazer nas nossas casas, ao nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, ao lermos a palavra de Deus, ao meditarmos na palavra de Deus, ao cantarmos a palavra de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus. Lembre-se da lei do Senhor, lembre-se da lei de Moisés. E segundo, lembre-se que o nosso Deus é um Deus que, quando faz promessas, ele as cumpre. Ele falou que enviaria Elias e enviou na pessoa de João Batista. E ele falou que Jesus Cristo iria voltar, e ele vai voltar. Ele falou que um dia todos verão a separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então todos um dia verão isso. Talvez você não veja isso hoje, mas eu sou tão dedicado à minha família. Eu busco... Ninguém me vê orando, ninguém me vê lendo a Bíblia, ninguém me vê abrindo mão de certas coisas que eu sei que ofendem a santidade de Deus. Ninguém me vê, como disse, salvo engano, o evangelista Moody, caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ninguém vê, mas Deus vê. Honre a Deus. Talvez o pastor não esteja ao seu lado, o diácono não esteja, o irmão, a irmã, os seus pais, a sua esposa, mas Deus, a Bíblia diz que os olhos percorrem toda a terra a buscar aqueles que temem. Faça o que agrada a Deus por amor a Deus e para a glória dele. Lembre-se da palavra de Deus e lembre-se que o nosso Deus é um Deus de promessas. É um Deus que, quando promete, ele cumpre. E voltando lá ao último versículo de Malaquias, diz: ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra. Irmãos, a gente tem falado muito sobre guerra cultural. Os irmãos sabem que eu gosto desse tema. Já estudei bastante sobre isso e quero estudar mais. E algumas pessoas pensam que quando a gente fala de valorizar a família, valorizar o casamento, de honrar casais que decidem permanecer juntos mesmo em meio às tribulações da vida, a sociedade ter uma cultura que favoreça aquilo que honra a Deus. As pessoas acham que a gente, vocês querem isso só porque é a religião de vocês, só porque vocês acham que isso é o certo. De fato é, nós cremos nisso e cremos que a palavra de Deus ensina dessa forma. Aqui em Malaquias nós vemos que Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. O povo estava se separando por qualquer motivo. Entendemos que há casos, eu falei sobre isso, em que o divórcio pode ser uma saída, embora ele sempre tenha uma origem no pecado. O pecado do homem ou da mulher ou do casal, mas Deus ama a família. E nós pregamos isso não só porque somos evangélicos, somos cristãos e cremos na palavra de Deus, certamente por tudo isso, mas porque também entendemos que quando uma sociedade, uma cultura, um país, uma cidade se afasta e desonra a Deus, Deus fere essa terra com maldição. Então o fato, irmãos, da nossa cultura está tão longe de Deus, dos filhos não honrarem os pais, dos pais tratarem filhos, adultos, como se fossem crianças, ou, perdão da expressão, como se fossem imbecis.
Há muitos pais que tratam o filho que tem 30, 40 anos, ou a filha que às vezes já tem 3 filhos, já tem 10 filhos. Não é minha não, pelo amor de Deus, não é minha esposa não. Só um exemplo. Mas às vezes a mulher tem 2 filhos, tem 3 filhos, tem 5 filhos, e a mãe trata como se fosse um bebezinho. Ou o pai trata um homem que já é barbado, já trabalha, já tem um monte de compromisso, e quer que ele vá para a casinha da mamãe e ficar jogando videogame. Pelo amor de Deus. Trata teu filho como um homem. Né? Pior que é verdade, né, Adriano? Antes fosse só uma ilustração. Teu filho tem que ser tratado como um homem adulto. E sua filha tem que ser tratada como uma mulher adulta, e não como uma eterna adolescente ou como um eterno adolescente. Por que a gente prega isso? Por que nós, como pais, temos que saber nos posicionar, inclusive dar responsabilidade para os nossos filhos? Porque nós, como filhos, temos que honrar os nossos pais. Por que nós devemos criar nossos filhos nos caminhos do Senhor e devemos defender a fé bíblica, como diz lá na Epístola de Judas? Essa curta epístola fala de defender a fé verdadeira. Por quê, irmãos? Não é só porque nós queremos pregar o evangelho, queremos ter liberdade para isso, o que tem sido colocado em risco nos últimos meses em nosso país. Não é só por isso, mas porque quando uma cultura se afasta de Deus, Deus fere aquela terra com maldição. Se o nosso povo brasileiro, muita gente fala, meu Deus, a igreja está vindo, mas se o povo continuar pecando, se a igreja continuar não voltando-se para a lei de Moisés, mas fazendo o que dá na cabeça, inclusive no que tange ao culto, que é o tema principal do livro de Malaquias. Eu faço no culto que eu gosto, que eu quero, o importante é que Deus é amor, Ele aceita tudo. Não, é isso que a Bíblia nos ensina. Há prerrogativas para o culto a Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se nós, como igreja, fizermos o que nós quisermos, se nós não valorizarmos a lei de Moisés, Deus ferirá a terra com maldição. E o primeiro lugar em que isso é visto é na família. Então nós defendemos a família, nós defendemos o casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, que é nisso que reside a bênção de Deus. E a última palavra do Antigo Testamento, pelo menos a versão hebraica é diferente. Esse não é o último livro do Antigo Testamento hebraico, mas é a última palavra dada por Deus. É que Ele castigará a terra com maldição. Se nós não nos voltarmos para Ele. Mas se nós nos voltarmos para Ele, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos. Precisamos estar sensíveis. E precisamos trazer a lei de Moisés para dentro do nosso lar. A lei do Senhor para dentro da nossa casa. As promessas de Deus para dentro do nosso lar. Mas hoje em dia todo mundo faz assim. Nós não seguimos o que todo mundo faz, nós seguimos aquilo que a palavra de Deus nos diz. 2 palavras muito simples, muito diretas aqui do profeta Malaquias. Lembrem-se da lei, ou seja, lembrem-se da palavra de Deus para nós hoje, que já estamos depois da vinda do Elias, depois da vinda do Cristo, aguardando a sua segunda vinda. E lembrem-se, olhe lá para trás e olhe para frente. Deus tem promessas, assim como tinha para Malaquias, da vinda de Elias e cumpriu em João Batista, Deus tem promessas para aqueles que o temem ainda hoje. Então confie no Senhor, espere no Senhor, espere em Deus, pois Ele é fiel. Ainda lá, vá comigo em Lucas, eu não ia ler esse texto, mas vamos ler só para a gente ficar caminhando para a conclusão. Lucas 1, versículo 13 em diante. O anjo falando da vinda de João Batista. Lucas, capítulo 1, versículo 13. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Era isso que Malaquias queria dizer, que o Elias seria alguém que não seria a reencarnação de Elias, mas alguém que iria no espírito e no poder do profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus prometeu, Deus cumpriu, João Batista veio. Deus prometeu, Jesus Cristo vai voltar, Ele vai voltar. E nós que o tememos estaremos para sempre na presença dEle. Vá comigo em Apocalipse 22 para a gente concluir.
Apocalipse, capítulo 2. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E o finalzinho, versículo 20, diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com. O Antigo Testamento, pelo menos na arrumação que a gente tem na nossa Bíblia, termina com uma palavra de maldição se o povo desobedecesse a Deus. E o final do Novo Testamento fala da graça de Jesus estar com. Jesus vai voltar, meu. Fixe seus olhos nisso. Tem um antigo hino que fala isso, né? Fite teus olhos em Cristo. Espere no Senhor. Volte-se para a lei de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Mesmo que ninguém na sua casa leia a Bíblia, mesmo que ninguém na sua vizinhança se importe com as coisas de Deus, mesmo que as pessoas próximas gostem de ter coceira no ouvido para ouvir fantasias de homens ímpios dos nossos dias, mesmo se dizendo cristãos, mas volte-se para Deus. Ele é fiel para nos recompensar. E o que isso tem a ver com culto a Deus? Toda vez que nos reunimos para cultuar a Deus, como igreja, devemos cultuar no nosso devocional, a devoção particular, como família, culto familiar, mas ao culto público que a igreja faz quando se reúne. Como devemos cultuar a Deus? Coloquei 3 Fs aqui para ficar fácil a gente lembrar. Primeiro, firmados em seus mandamentos do passado. Firmado no que Deus já falou. Assim como Malaquias falou, olhe para a lei de Moisés lá atrás. Creio que o Espírito Santo fala a nós esta manhã, olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquilo que Deus já falou. Muita gente hoje anda angustiada procurando o que Deus vai falar e não olha o tanto de coisas que Deus já falou sobre como Ele deseja que vivamos. Firmados nos mandamentos de Deus. Felizes por suas promessas já cumpridas. Ele prometeu Elias, ele já veio. Ele prometeu que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então, primeiro, firmado nos seus mandamentos, felizes por suas promessas e focados na volta do Senhor. Firmado nos mandamentos, felizes porque ele já cumpriu as promessas que ele deu, irá cumprir aqueles ainda não cumpriu, focado na expectativa de que o Senhor vai voltar. Nesse dia, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, afirmando Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. E nós teremos o privilégio de ouvir de seus lábios, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que tenho preparado desde a fundação. Quando nosso coração se enche dessa expectativa, quando a gente está focado nisso, as tribulações vêm, as vagas procelosas vêm sobre nós, as noites traiçoeiras, mas nós temos que ter certeza que estamos caminhando rumo a um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor, estaremos para sempre diante da face adorada de nosso Salvador. Feche seus olhos, sua cabeça. O Senhor que enche seu coração dessa bendita expectativa. E um dia estaremos com o Senhor para sempre. Talvez as lutas da vida tenham enchido seu coração de amargura, seus olhos de lágrimas. O Senhor nos chama nessa manhã a voltarmos nossos olhos para Ele, a descansar nele, que é rico em perdoar. Presente sua vida ao Senhor. Presente seu coração. Faça a sua oração.